Venho dizer-vos que não tenho medo. A verdade é mais forte que as algemas. Venho dizer-vos que não há degredo quando se traz a alma cheia de poemas. Em qualquer parte estou presente, tomo o navio da canção e vou direito ao coração de toda a gente. Foi nesta casa, na aldeia de Buquilobo, perto de Torres Novas, que nasceu Humberto Delgado, no dia 15 de maio de 1906. Era filho de Maria do Ó Pereira Delgado e de um militar austero, Joaquim Delgado, que ao pressentir a forte personalidade do filho costumava dizer: este rapaz há de ser alguém. Humberto Delgado teve 3 irmãs, Diolinda, Aida e Lídia, e fez os primeiros estudos na escola primária de Torres Novas, que funcionava nas traseiras do edifício da Misericórdia. Tinha Humberto Delgado 12 anos quando um dia o pai o chamou, lhe entregou um papel com uma morada escrita e lhe disse: agora quero que vás estudar para esse colégio em Lisboa. Tens aí a morada. E o miúdo, com apenas 12 anos, viajou sozinho para Lisboa, onde não conhecia ninguém, nem familiares, nem amigos, absolutamente ninguém. Mas com a ajuda dos apressados transeuntes de Lisboa, que lhe iam indicando que aquilo era fora de portas, lá para os lados da Feira da Luz, conseguiu encontrar a morada no papel que o pai lhe tinha dado. Era do Colégio Militar, onde ficou internado durante 6 anos. Depois de terminar os estudos no Colégio Militar, entra na Escola do Exército, onde conclui o curso de artilharia com apenas 16 anos. Depois é promovido a alferes e colocado no quartel de Vendas Novas, onde, na noite de 2 de fevereiro de 1926, é ferido a tiro, ao tentar contrariar uma revolta de sargentos animados com os ventos que sopravam da recém-criada União Soviética. Ainda em 1926, inscreve-se no curso para oficial piloto aviador e é colocado no aeródromo de Sintra. No ímpeto dos seus 20 anos, e desiludido como muitos outros jovens militares da sua geração com a situação do país, Humberto Delgado participou ativamente no movimento militar de 28 de maio de 1926, liderado pelo general Gomes da Costa, que derrubou a Primeira República e implantou a ditadura militar, abrindo caminho ao Estado Novo e, poucos anos depois, à ditadura de Salazar. Depois de terminar o curso de piloto aviador em 1928, Humberto Delgado distingue-se em diversas proezas, estabelecendo inclusivamente o recorde de voo sobre o território nacional. Tinha então 22 anos. Depressa se torna um militar bastante conhecido e distinguido através de diversas condecorações que se sucedem ao longo da década de 30. Pouco depois é designado para comissário da Mocidade Portuguesa e logo a seguir para adjunto militar da Legião. De simples defensor do regime, passa assim a personagem ativa da ditadura, em parte devido ao seu apoio a Salazar, é certo, mas principalmente devido às suas inegáveis competências, Humberto Delgado assume diversos cargos e posições de destaque. Em 1937 participa numa missão militar à Espanha. Em 1938 é condecorado com a Medalha de Ouro de Mérito Militar e em 1939 é designado para uma importante missão militar às colónias com o objetivo de estudar os dispositivos de defesa de Angola e de Moçambique em caso de nova guerra mundial que parecia realmente prestes a arrebentar na Europa. Já em plena Segunda Guerra Mundial é promovido a major e em 41 é designado para representar Portugal nas negociações secretas com os ingleses, visando a criação de uma base aérea nos Açores para uso dos aliados, que viria a dar origem à base das Lajes. Uma missão que aceita entusiasticamente, pois simpatiza com a causa aliada e despreza a prepotência totalitária de Hitler.
É já no posto de tenente-coronel que toma posse como diretor-geral do recém-criado Secretariado da Aeronáutica Civil. Entusiasmado com o novo desafio, faz várias viagens aos Estados Unidos com o objetivo de comprar aviões civis. E graças à sua determinação e otimismo, funda a TAP em 1945, primeiro com a criação das linhas Lisboa-Porto e Lisboa-Madrid, inaugurando em dezembro de 1946 a linha aérea regular entre Lisboa, Luanda e Lourenço Marques. Estranhamente, o ditador Salazar, em vez de aproveitar o vigor de um tão jovem oficial nas suas fileiras, parecia, pelo contrário, esforçar-se por manter Humberto Delgado longe de Portugal e longe da estrutura militar, designando-o em 1947 primeiro representante de Portugal no Conselho da Organização da Aviação Civil Internacional, no Canadá, onde viveu ao longo de 3 anos e onde ficou bem conhecido pelo seu caráter frontal e destemido, chegando por isso a ser notícia em jornais canadianos. Entretanto, o brilhantismo da sua carreira leva-no rapidamente ao posto de general, tornando-se assim no mais jovem general das Forças Armadas Portuguesas, tinha então 47 anos. Por reconhecimento das qualidades de Humberto Delgado, ou se calhar para continuarem a mantê-lo longe da estrutura militar, Delgado é nomeado adido militar de Portugal em Washington e chefe da missão de Portugal na NATO, trabalhando vários anos no Pentágono, tendo sido, inclusivamente, o primeiro militar português convidado para assistir a uma explosão atómica no Nevada. Ao longo dos anos em que Humberto Delgado vive nos Estados Unidos, acentua-se claramente a mudança da sua maneira de encarar o Estado Novo e a ditadura de Salazar. Quando regressa a Portugal, já em 1957, está definitivamente convertido à ideia de que Portugal tem que mudar. Mas compreendendo a transformação do general, o governo de Salazar esforça-se muito subtilmente para o manter afastado da instituição militar e designa-o para diretor-geral da Aeronáutica Civil. Essa nomeação agravou o crescente descontentamento de Humberto Delgado com o autoritarismo e repressão do regime de Salazar. As suas visitas ao capitão Henrique Galvão, que estava preso em Peniche por razões políticas, começaram a incomodar o ditador. Um incómodo que depressa se acentuou devido às críticas que, desassombradamente e sem medo, o general começou a lançar sobre o regime, passando a defender o ideal democrático e acabando por aderir sem subterfúgios às ondas da oposição. Aproximava-se já o final de 1957. E terá sido sensivelmente nessa altura que Henrique Galvão sugeriu a Humberto Delgado que aceitasse candidatar-se às eleições para a presidência da República previstas para meados do ano seguinte, 1958. Perante a aceitação de Humberto Delgado, o grande oposicionista António Sérgio iniciou de imediato uma ampla campanha de apoio à candidatura de Humberto Delgado. Começa então a generalizar-se nos meios oposicionistas de todo o país a convicção de que desta vez tem que haver uma candidatura que vá até ao fim, sem receio das fraudes eleitorais em que a ditadura era perita e sem medo da repressão que o governo e a sua polícia política pudessem fazer cair sobre os que se envolvessem na candidatura. Também na esfera do governo de Salazar se buscava um sucessor para o presidente Craveiro Lopes, que os setores mais duros do regime começavam a considerar demasiado liberal e por isso arriscado para o regime, sendo, portanto, necessário afastá-lo rapidamente. A 19 de abril de 1958, Humberto Delgado formaliza a sua candidatura no Supremo Tribunal de Justiça, anunciando que a sua candidatura é independente e não submetida a qualquer espécie de compromissos partidários. 10 dias depois, Salazar decide realmente não reconduzir Craveiro Lopes e designa para candidato do regime uma figura bastante sisuda e relativamente desconhecida, o almirante Américo Tomás. É então que no dia 10 de maio de 1958, Humberto Delgado provoca o primeiro grande terremoto político que abalou violentamente o regime de Salazar.
Numa conferência de imprensa no Café Chave de Ouro, em Lisboa, para a apresentação da sua candidatura, ao ser questionado por um jornalista da France Presse sobre o destino que daria a Salazar se ganhasse as eleições, Humberto Delgado responde sem a mais leve hesitação: obviamente demito-o. A partir desse instante, a candidatura de Humberto Delgado suscita um verdadeiro levantamento cívico em todo o país, movendo multidões num fenómeno de popularidade absolutamente imprevisível, colhendo de surpresa o regime que procura então controlá-la pela força. Mas isso parecia ampliar ainda mais a adesão popular. Onde quer que vá, Humberto Delgado é aclamado por milhares de pessoas. A repressão policial torna-se violenta. No seu programa eleitoral, promete a reintegração dos funcionários públicos afastados por motivos políticos, garante o fim da censura, anuncia a amnistia a todos os presos políticos, defende a liberdade de expressão, assegura a realização de eleições livres para o Parlamento. Medidas que, além de obviamente justas e já praticadas em quase toda a Europa, arrebataram a população portuguesa. O regime treme. A sede da candidatura de Humberto Delgado na Avenida da Liberdade é assaltada por agentes da PIDE. Mas Delgado não se intimida e continua nas suas deslocações triunfais a todo o país. Chaves, Amarante, Vila Real, Viseu, Coimbra, Vila Franca de Xira, sempre em carros abertos, usando uma linguagem direta, participando em comícios ao ar livre e misturando-se entusiasticamente com a multidão. O epíteto de General Sem Medo espalha-se e incendeia os ânimos por todo o país. Toda a oposição cerra fileiras em torno da candidatura de Humberto Delgado, cujo objetivo era agora claro para todos: derrubar a ditadura. Até o Partido Comunista, depois de um breve período de hesitação por causa das antigas ligações de Humberto Delgado ao regime, declara a desistência do seu candidato, Arlindo Vicente, e manifesta o seu total apoio ao General Sem Medo. No Porto, é recebido em delírio por mais de 150 mil pessoas. A PIDE proíbe que sejam publicadas nos jornais fotografias dessas manifestações. Mas o mesmo delírio popular enche praças e avenidas em muitos pontos do país que Delgado visita, num estilo que realmente desinibiu os portugueses e libertou consciências. Humberto Delgado mudou tudo e todos, incluindo a ditadura de Salazar. O governo, receoso de tão gigantescas movimentações, reage com fortes dispositivos militares e policiais, aos quais a PIDE e os seus agentes secretos não são, obviamente, alheios. Quando, depois da sua triunfal visita ao Porto, Humberto Delgado regressa a Lisboa, em Santa Apolónia espera-o nova manifestação gigantesca de apoio popular. Mas espera-o também a Guarda Nacional Republicana e a PIDE, que reprimem violentamente os manifestantes e obrigam a caravana a alterar por completo o trajeto, impedindo dessa forma que Humberto Delgado fosse aclamado pelos milhares de pessoas que o aguardavam. 2 dias depois, a polícia volta a intervir violentamente num comício de Humberto Delgado e seu Camões. No dia 8 de junho de 1958, decorre finalmente o ato eleitoral. A afluência às urnas é gigantesca, surpreendente. Mas no próprio dia das eleições, o governo de Salazar publica um decreto-lei que proíbe a oposição de inspecionar o funcionamento das mesas de voto. A fraude é generalizada. E embora todos sintam que o resultado foi exatamente ao contrário, a ditadura anuncia paulatinamente que o seu candidato, Américo Tomás, tinha vencido folgadamente as eleições com 76% dos votos, contra apenas 23% do candidato da oposição, Humberto Delgado. O Liceu Camões foi um dos muitos palcos da extraordinária campanha de Humberto Delgado. E apesar de ter sido um descrédito para o regime, Salazar conseguiu mesmo assim manter o poder graças a essa gigantesca fraude eleitoral. Mas receoso de que pudesse acontecer no futuro qualquer coisa de semelhante,
Salazar promoveu de imediato uma revisão constitucional que acabava com as eleições por sufrágio direto e universal e substituiu-as por um colégio eleitoral nomeado pelo governo e, portanto, da sua inteira confiança. Dessa forma, já não haveria o perigo de aparecerem mais generais sem medo. No entanto, Humberto Delgado não se cala. Recusa publicamente aceitar os resultados das eleições, acusa o governo de grosseira manipulação dos votos e denuncia a violência exercida pela PIDE sobre os presos políticos. O regime achou que era chegada a hora de se vingar e de travar o ímpeto do general. O cerco começa então a apertar-se em torno de Humberto Delgado. Logo em novembro de 58, é-lhe instaurado um processo disciplinar que rapidamente culmina no seu afastamento das Forças Armadas. Corre, entretanto, em Lisboa o rumor de que se prepara uma grande manifestação de caráter provocatório junto à sua casa, organizada pela PIDE e com elementos da Legião infiltrados, com o objetivo de criar pretextos para o prender. Conhecendo cada vez melhor os métodos da ditadura, Delgado refugia-se na Embaixada do Brasil, que naquela altura estava instalada num prédio mesmo ao lado da PIDE, na António Maria Cardoso, sendo daí que parte semanas depois para o exílio, no Brasil, onde é recebido em apoteose no dia 21 de abril. Faz, entretanto, uma extraordinária viagem clandestina a Londres, a convite do Partido Trabalhista, onde dá uma entrevista à BBC absolutamente demolidora para Salazar. Em finais de 1960, encontra-se na Venezuela com Henrique Galvão, onde combinam um arrojadíssimo assalto ao Santa Maria com o nome de código Operação Dulcineia. O assalto ao Paquete Santa Maria dá-se de facto em 21 de janeiro de 1961. O impacto desse golpe na imprensa estrangeira é estrondoso. Mas cada vez mais convencido que a ditadura só pode ser derrubada pela força das armas, Humberto Delgado desdobra-se em viagens e planeia, a partir do exílio, uma revolta militar em Portugal que acabaria por ser marcada para a noite da passagem do ano de 1961 para 62. No dia 31 de janeiro de 1961, protegido por um disfarce muito simples, Humberto Delgado entra clandestinamente em Portugal, com documentação falsa, não tendo posteriormente abdicado de se vangloriar com o facto de ter enganado a polícia política de Salazar. Delgado vem para comandar a revolta de Beja, que seria desencadeada pelo capitão Varela Gomes. Mas a revolta fracassou. Varela Gomes é alvejado e os revoltosos são presos. Humberto Delgado consegue escapar graças a uma fuga ousada e aventurosa que de novo ridiculariza e enfurece a PIDE. Não muito tempo depois, intervém nas duas conferências da Frente Patriótica de Libertação Nacional, que se realizaram em Roma e em Praga. E é em Praga que se encontra com Álvaro Cunhal. Mas o caráter, a frontalidade e a fortíssima personalidade de Humberto Delgado e as suas já antigas divergências com o Partido Comunista depressa abrem um enorme fosso entre ambos. E considerando que a Frente Patriótica de Libertação Nacional se tinha afastado dos objetivos que o tinham levado a criá-la, Humberto Delgado, com um grupo dos seus mais fiéis seguidores, resolve refundá-la, rebatizá-la com o nome de Frente Portuguesa de Libertação Nacional, seguindo para a Argélia, onde é recebido com honras de chefe de Estado e onde passou a residir sob a proteção do presidente Ben Bella, que lhe oferece entusiástico apoio político e logístico. Contudo, talvez pela sua ainda débil organização, a Frente Portuguesa de Libertação Nacional mostra-se extremamente frágil às investidas da PIDE. E os seus três principais dirigentes, Fernando da Silva Paes, Agostinho Barbieri Cardoso e Álvaro Pereira de Carvalho, decidem, entretanto, pôr um ponto final às ações de Humberto Delgado, dando início à Operação Outono, de cerco e aniquilamento do general. Um tal Mário de Carvalho, que vivia em Roma e alegava ser refugiado político, foi aliciado pela PIDE para se tornar íntimo do general e poder assim seguir todos os seus movimentos e todas as atividades revolucionárias que Humberto Delgado pudesse congeminar.
Uma vez conquistada a confiança de Humberto Delgado e já em perfeita articulação com a PIDE, Mário de Carvalho convenceu o general que um tal Ernesto de Castro e Sousa, que afinal não era mais do que o agente da PIDE, Ernesto Lopes Ramos, representava um grupo de patriotas dispostos a derrubar a ditadura de Salazar, pretendia encontrar-se secretamente com ele. O encontro secreto foi então aprazado para o dia 26 de dezembro no Hotel Comartin, em Paris, onde Mário de Carvalho apresentou a Humberto Delgado o falso revolucionário que, depois de ter conquistado a confiança de Humberto Delgado, lhe prometeu o comando de uma organização militar com homens armados dispostos a tudo. Humberto Delgado entusiasmou-se com a ideia e aceitou um encontro em Badajoz com importantes delegados dessa organização revolucionária. A data do encontro de Delgado com os conspiradores em Badajoz foi, entretanto, marcada para 13 de fevereiro. Delgado sabia que a viagem a Badajoz, tão perto da fronteira com Portugal, era extremamente perigosa. E sabia que, se os delegados revolucionários conseguiam ir até lá, mais facilmente ainda iriam os agentes da PIDE ou a polícia de Franco. Seguiu então de Argel para Casablanca, depois Rabat, Ceuta, Algeciras, Sevilha e finalmente Badajoz, onde chegou a 12 de fevereiro de 1965, acompanhado pela sua fidelíssima secretária Arajarir Moreira de Campos. A brigada da PIDE saiu secretamente de Lisboa para Badajoz ao princípio dessa mesma noite de 12 de fevereiro, em 2 carros particulares. Num seguia o sinistro Agostinho Tienza com Casimiro Monteiro. No outro seguiam Ernesto Lopes Ramos e Rosa Casaco, que comandava a brigada. No porta-bagagens do carro de Tienza seguia também um saco com cal, um frasco com ácido sulfúrico, uma pá e uma picareta. Os documentos, tanto dos automóveis como dos ocupantes, eram falsos. Os 4 homens da PIDE dormiram numa pensão em Reguengos de Monsaraz. Na madrugada seguinte, atravessaram a fronteira espanhola. Ernesto Lopes Ramos, que Delgado conhecera em Paris como o grande conspirador Ernesto de Castro Sousa, continuou até Badajoz para se encontrar com Humberto Delgado no local combinado. Os outros 3 ficaram emboscados numa estrada deserta à espera que o agente da PIDE voltasse com Humberto Delgado para, conforme julgava, se encontrar com oficiais do exército prontos para consumar o golpe militar que derrubaria finalmente a ditadura. Algumas horas depois, o carro de Ernesto Lopes Ramos surge finalmente no horizonte e aproxima-se dos agentes da PIDE emboscados: Agostinho Tienza, Casimiro Monteiro e Rosa Casaco. Mas, para surpresa dos assassinos, no carro viajava também a secretária de Humberto Delgado, Arajarir de Campos. Mal saem do carro, ambos são agredidos e assassinados pelos agentes da PIDE emboscados. Os 2 corpos são então escondidos nas bagageiras. E no ermo, perto de Vila Nova del Fresno, os agentes da PIDE despem os cadáveres, regam-nos com ácido sulfúrico e com cal, enterram-nos e fogem para Portugal na esperança de não ter deixado rastro. Passados dias, e perante o desaparecimento do general e da sua secretária, alguns dos mais fiéis correligionários de Humberto Delgado, que sabiam da viagem secreta a Badajoz, insistem com a Liga Parisiense dos Direitos Humanos para que seja patrocinado o inquérito ao misterioso desaparecimento. 2 meses depois, 2 crianças que brincavam num descampado perto de Vila Nova del Fresno descobrem 2 cadáveres enterrados numa vala a pouca profundidade.
não foi difícil concluir que tudo não tinha passado de uma medonha cilada montada pela PIDE. Salazar nunca permitiu que o crime fosse investigado. Morrera assim barbaramente assassinado às mãos da PIDE, um dos mais fortes símbolos da luta contra a ditadura de Salazar, que fez tremer o regime e empolgou o país, quando com o seu estilo inconfundível, a sua chama e a sua rebeldia, afirmava sem medo: estou pronto a morrer pela liberdade. Qual é o nome que merece um governo como ser assim? Um governo que sempre pudor, um governo mentiroso, um governo que não perde, um governo que embora. O país cansou-se. Todos nós, cidadãos pacíficos de uma candidatura pacífica, queremos pacificamente conquistar a paz. Mas os esbilos do governo, como têm visto, andam a chamar-nos subversivos nos jornais e a tratar-nos na via pública como malfeitores. Ninguém sabe, portanto, minhas senhoras e meus senhoras, onde isto pode ter. Há uma coisa, porém, que quero jurar aqui. Eu estou pronto a morrer para a liberdade. Venho dizer-vos que não tenho medo. A verdade é mais forte que as algemas. Venho dizer-vos que não há degredo quando se traz a alma cheia de poemas. Em qualquer parte estou presente, tomo o navio da canção e vou direito ao coração de toda a gente. La 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 la. Venho dizer-vos que não tenho medo. A verdade é mais forte que as algemas. Venho dizer-vos que não há degredo quando se traz a alma cheia de poemas. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Venho dizer-vos que não tenho medo. A verdade é mais forte que as algemas. Venho dizer-vos que não há degredo quando se traz a alma cheia de poemas. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Venho dizer-vos que não tenho medo.